E há exatos 13 anos, um crime brutal chocou Alagoas. A recém-diplomada deputada federal Ceci Cunha foi assassinada junto ao marido e mais 2 pessoas da família na varanda de uma casa no bairro da Gruta de Lourdes, aqui em Maceió. O crime, conhecido como Chacina da Gruta, é até hoje um dos maiores exemplos de impunidade do nosso estado. Mas nem a demora da justiça fez com que os filhos da parlamentar desistissem de lutar por justiça. E outra coisa que ela me falou foi para que eu me cuidasse, para que seguisse sempre o caminho do bem. Estas são lembranças de um filho que perdeu pai e mãe no mesmo dia. Há exatos 13 anos, a deputada federal Ceci Cunha, o marido Juvenal Cunha, a senhora Ítala Maranhão e o filho dela, Irã Maranhão, foram vítimas de um crime bárbaro, que ficou conhecido como a Chacina da Gruta. Eu tô vazia, pai. Eu sei que eles dois guiaram muito nossas vidas também pela base que eles deram pra gente. Principalmente base religiosa, assim, né? E tudo, de vida, de responsabilidade, de fazer o bem às outras pessoas. Era uma quarta-feira. Ceci Cunha tinha sido reeleita deputada federal com mais de 55 mil votos. Poucas horas após a diplomação, ela seria brutalmente assassinada. Ao sair do Fórum do Barro Duro, Ceci Cunha veio até esta casa visitar a irmã que acabara de dar à luz. Ela, o marido e outras 4 pessoas conversavam aqui na varanda, quando os assassinos pularam o muro e dispararam vários tiros. 2 pessoas sobreviveram, outras 4 não conseguiram escapar. Ceci Cunha morreu sentada com a flor branca no colo. Por volta das 7h30 da noite, a notícia já tinha se espalhado. Na sede de O Jornal, a repórter Luísa Barreiros e a fotojornalista Ivete Moura se preparavam para encerrar o expediente quando foram avisadas de um atentado à deputada recém-diplomada. Quando a gente entrou, nos deparamos com os 4 corpos. A Ivete ainda fez foto de um dos sobreviventes. A gente entrou correndo, esperando tiros, um carro. Assim, a gente não esperava encontrar ninguém morto, muito menos uma chacina. O que mais me chamou a atenção é que a Ceci, que foi o primeiro alvo, assim, não esboçou qualquer reação. E foi tão brutal assim que ela só estava com a cabeça pendida para o lado, né? Um rombo enorme assim no pescoço, segurando uma margarida no colo. E isso me chamou mais atenção. Na época, Rodrigo Cunha tinha 17 anos, a irmã 19. Eles estavam juntos quando souberam do crime. Eu descobri que meus pais tinham sido assassinados por um taxista, porque eu recebi várias ligações, tanto eu quanto minha irmã, em um intervalo curto de tempo, e lógico que a gente começou a desconfiar de que tinha acontecido algo. Não conseguimos falar com nossos pais e saímos percorrendo os hospitais, até que o taxista escutou no rádio e friamente disse que mataram a deputada e todos que estavam juntos. Fiquei muitos anos assim, tentando esquecer essa forma como a gente ficou sabendo. E daí a gente foi para casa da minha tia e a família já estava lá, toda esperando a gente. No momento eu estava junto com minha irmã, a gente se abraçou. Lembro de ter começado a chorar e não lembro de ter acabado de chorar. Amiga de Ceci, antes mesmo de entrarem para a política, Célia Rocha ocupa hoje uma cadeira na bancada federal. Na época da chacina, era prefeita em Arapiraca, mas nunca se afastou da deputada. No dia do crime, ela estava na casa de Ceci, em Brasília, fazendo um tratamento de saúde e ficou sabendo do que tinha acontecido por telefone. Depois do enterro, achou que não seria mais capaz de administrar a cidade de Arapiraca. Precisou que alguém chegasse, sacudisse assim e dissesse: poxa, você tem que comandar ainda a vida aí de muita gente dessa cidade. E as pessoas querem ver você reagindo a isso, né? O acusado de tramar o crime, que irá a júri popular daqui a exatamente um mês, era o então primeiro suplente da deputada, o médico Talvani Albuquerque. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a morte de Ceci Cunha seria uma forma de ele assumir a vaga em Brasília.
versão que a defesa contesta. Essa autoria quase que imediata, quase que ligando ele ou vinculando ele ao crime, tem uma ligação de um suposto interesse dele, por exemplo, querer assumir o mandato de Ceci, porque na verdade é um tanto quanto ingênuo e pueril pensar assim. Até porque ele, embora tenha assumido uma questão meramente legal, não continuou no mandato, porque exatamente essa vinculação dele com o crime acabou fazendo com que ele perdesse o mandato. Além dele, serão julgados no dia 16 de janeiro do ano que vem o assessor parlamentar Mendonça Medeiros, que já confessou participação na chacina, Alessio César Alves Vasco, segurança de Talvani, José Alexandre dos Santos, José Piaba. Ele disse à Polícia Federal do Maranhão ter vendido pistolas para Alessio Vasco, o segurança. Completa o banco dos réus Jadielson Barbosa da Silva. Teria sido ele o autor do disparo que matou a deputada Ceci Cunha. A família das vítimas não acredita em outros culpados. São mais de 10 provas concludentes. Aqui eu só cito duas que tiram qualquer dúvida, que é o rastreamento telefônico em que comprova que os acusados estavam no dia e na hora, no mesmo percurso que minha mãe fez, como o próprio reconhecimento de uma das testemunhas. Nem todo mundo sabe, mas entre as 4 vítimas se tinha uma outra pessoa que sobreviveu, levou um tiro, que estava sentada conversando com a minha mãe e com meu pai no momento em que chegaram atirando. E ela visualizou essa pessoa e reconheceu ele diversas vezes através dos depoimentos. São 13 anos de espera. O processo chegou a ficar 7 anos parado, esperando definir se o caso deveria seguir na Justiça Federal ou Estadual. E esta mudança de esfera se repetiu 3 vezes. E a demora se deu pelos entraves. Primeira questão de saber qual a competência, de quem era competente, quem não era para julgar. E agora chegamos a um desfecho que para Alagoas o esclarecimento de um crime que tirou a vida de uma parlamentar de primeira linha, né? E esses motivos serão esclarecidos agora. Há exatamente um mês da data marcada para o júri, o advogado da defesa diz que ainda há chances de o julgamento ser adiado. Está se fazendo um júri sem ter ainda aguardado o recurso especial e o recurso extraordinário serem julgados. Então nós já alertamos isso ao STJ, entramos com habeas corpus junto ao STJ desde o mês de outubro, ou seja, desde antes que um juiz da primeira vara federal tenha marcado esse júri, estamos aguardando a qualquer momento que esse habeas corpus seja julgado. Na casa em que aconteceu a chacina, hoje funciona um centro de aconselhamento da Fundação João Paulo II. A varanda da cena brutal agora é porta de entrada para que pessoas em conflito espiritual, emocional ou familiar sejam acolhidas. Passados 13 anos, familiares, amigos e pessoas que viram a tragédia de perto não aguentam mais esperar. Em comum, todos têm a sede de justiça. Nos primeiros anos, eu tinha vergonha das cobranças que as pessoas faziam. Porque as pessoas diziam, Célia, não é possível. Você é a prefeita, o senador Teotônio é um senador, o ministro da Justiça era o senador Renan Calheiros, o Fernando Henrique Cardoso, o presidente do PSDB, partido dela. Então as pessoas cobravam muito pesado. Como é que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tem resposta disso? O que a gente espera agora é a justiça, né? Que a justiça seja feita, que essas pessoas não tenham assim o atrevimento de conviver com as pessoas de Arapiraca como se nada tivessem feito. É um processo emblemático, que a sociedade alagoana toda espera a sua solução e que a justiça seja feita, mas seja feita de forma forte, correta. Pregamos tanto paz, liberdade, pregamos tanto amor e a gente ainda não consegue vivê-lo de forma